Senhor presidente, eu vou utilizar uma parte na fala do vereador Ivan. Obrigado. Então, portanto, o vereador Macrise, pelo tempo de 10 minutos. Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Saúdo novamente todos os vereadores em nome de Vossa Excelência. Boa tarde à população aqui presente, aos representantes da imprensa. Então, nós estamos no parlamento, né? Então, é o local de parlar. Então, vamos discutir um pouco das nossas ideias. Senhor presidente, como eu falava no pequeno expediente, tive uma reunião, saudar aqui Pedro, representante lá da ACEAI, grande instituição que trabalha com a comunidade lá do bairro Nossa Senhora das Vitórias, instituição importantíssima para a interferência social naquela comunidade. Então, senhor presidente, ontem eu estive pessoalmente com o senhor Lúcio Gomes, que é o diretor do Detran na Bahia, para externar um tanto da minha preocupação com a situação que a gente vivencia na cidade de Ilhéus em relação ao transporte público. E quando eu falo transporte público, não falo apenas das empresas de ônibus de coletivo. Quando eu falo de transporte público, eu falo do táxi, do complementar, da moto, do ônibus e todas as vias que sejam possíveis para a gente fazer a condução das pessoas para elas irem aonde precisem ou aonde desejem. E lá eu externava a preocupação, vereador Gerbson, por conta do conflito na cidade de Ilhéus, onde a gente a cada dia continua vendo dois pesos e duas medidas. Por exemplo, tem ainda até hoje, mesmo depois da vistoria, alguns ônibus que estão rodando sem o lacre na placa. É ilegal, não pode. E eu não vejo o carro do Detran parando nenhum ônibus que está andando ilegalmente para poder autuar. Sexta-feira tirei foto de mais um ônibus andando com para-brisa quebrado. E eu não estou vendo a fiscalização do município, junto com a Polícia Militar e com o Detran, que estão fazendo a operação junto, fiscalizando para esse ônibus que está irregular, levando risco às pessoas, pois esse vidro pode terminar mais facilmente quebrando como um todo e machucando alguém, vereador Eri, Vossa Excelência que já foi motorista de ônibus. E eu não vejo essa fiscalização autuar. Tem aproximadamente 20 ônibus que não compareceram, que as empresas não levaram para fazer a vistoria. Por que não levaram fazer a vistoria? Será que é porque a data de validade já passou, porque só são 7 anos? Será que a documentação está paga? Será que está no meio dos que estão sem lacre? A gente não sabe, mas a gente precisa saber e precisa que seja autuado. E precisam que sejam retirados de circulação porque estão ilegais. Assim como a gente tem várias outras situações em outros segmentos que também andam com irregularidade, mas só o transporte do taxi-lotação que é perseguido. Digo mais uma vez, meu mandato não está aqui para defender que continuem as pessoas trafegando, conduzindo pessoas irregularmente. Tem que ter uma regulamentação, tem que ter definições. Não defendo de que não tenham. O que eu defendo, vereador Ivo, é que os ônibus, até que se ajeite, podem andar irregularmente. Mas as pessoas que precisam ser conduzidas e que os serviços complementares ajudavam muito e que tem a lei do ano 2000 que ampara para que o município, o prefeito, possa definir as autorizações até
que se regularize por todo o sistema de transporte coletivo, só esses que são perseguidos. E aí tem um outro problema. Recentemente, uma pessoa próxima ao meu mandato, que mora no Morada do Porto, teve a necessidade, porque o ônibus lá do Morada do Porto, 7 da manhã, senhor presidente, quando chega, já chega lotado. As pessoas não conseguem mais subir e um monte de gente tem que descer para vir para a pista aventurar um outro ônibus. E em uma dessas necessidades, essa pessoa, Jefferson, pegou o transporte alternativo. E aí, este veículo do Detran, que inclusive já verifiquei que realmente é irregular andar com a placa adulterada como está andando, o veículo do Detran, com o policial e com o agente de trânsito, parou este veículo, onde estava essa pessoa, e a pessoa foi coagida, sendo ameaçada de prisão se ela não fosse na delegacia denunciar o motorista. Então isso é o que na prática está acontecendo. E aí eu fui externar para o diretor-geral do Detran da Bahia a minha preocupação, que se prontificou a vir até Ilhéus para a gente fazer um debate junto. E aí eu quero mais uma vez, eu passei o primeiro semestre todo apelando à comissão de transporte. E aí, vereadores Carqueja, Fabrício e Tadeu, a gente precisa que a comissão de transporte faça esse debate aqui formalmente, porque dia 11 de setembro, com aquele acidente que aconteceu com um dos veículos que transportava pessoas, que muitos afirmam que de fato teve 2 tiros disparados e que por conta disso o motorista perdeu o controle e atropelou um condutor de moto que foi para o regional com fraturas na perna e no braço, poderia ter levado a óbito ou poderia ter matado mais pessoas. Então esta casa tem que trazer para si também a corresponsabilidade de intermediar essa discussão. E o prefeito tem nas mãos, vereador, o prefeito tem nas mãos, caso se verifique, eu já apontei várias irregularidades dos ônibus no contrato, e o prefeito tem nas mãos a possibilidade de romper com este contrato por não estar sendo cumprido, porque não está sendo obedecido, e abrir novas licitações, seja para esta mesma empresa, seja para outras concorrerem, abrir nova licitação. O que a gente não pode é a cidade como Ilhéus, do porte de Ilhéus, das características de Ilhéus, ficar passando pelo vexame e as pessoas sofrendo. E outro detalhe que a gente tem que ter a visão de acabar, que não dá para, já falei isso aqui, e vou ficar chovendo no molhado até a gente ter um eco mais amplo e ter respostas concretas. Não dá para tantas comunidades onde tem condição de ter veículos de vans, micro-ônibus, topiques e similares, e que tem que andar 2 quilômetros, 1,5 quilômetros, às vezes 3, para chegar no ponto de ônibus mais próximo. Tem que ter algum tipo de transporte complementar, como tem em Salvador, como tem em Feira de Santana, como tem em Vitória da Conquista, como tem em Camaçari, como tem em tantos outros lugares. A gente precisa discutir. O que não dá é para, nos tempos de hoje, a gente não garantir às pessoas o direito de ter um transporte melhor. Nossa população está sendo envelhecida, porque a expectativa de vida aumentou e as pessoas têm que sofrer ainda mais por causa do transporte quando chega na idade. Então, que a gente consiga, senhor presidente, levar esse assunto a sério. E para finalizar, senhor presidente, eu não posso deixar também aqui de, pela segunda vez, reforçar o apelo, já feito na semana passada, de que o governo não insista para a gente fazer votação deste convênio da Embasa, sem antes a gente fazer audiência pública, sem antes a gente fazer uma discussão com os vereadores, para a gente tirar nossas dúvidas, porque o projeto, a intenção é necessária, a gente precisa refazer o convênio com a Embasa, mas não dá para refazer um convênio onde a Câmara diz de que posterior à nossa votação aqui, o prefeito por decreto vai fazer o convênio e não precisa votar nessa casa. A gente não pode votar o projeto do jeito que está, sem deixar as responsabilidades claras da Embasa. A gente não pode votar esse projeto, sendo que daqui a
poucos anos, a gente pode ter um problema muito sério na relação Embasa e município de Ilhéus. A Embasa quebra tudo por aí pela cidade e não é responsabilizada, não acontece nada. A Embasa faz o serviço intermitente, que significa interromper o fornecimento de água diariamente, quando a lei, se não me engano, 1455 deixa claro de que não pode ser o serviço intermitente. E o serviço intermitente tem dois agravantes sérios. Um, que fica uma quantidade grande de ar na tubulação, e já foi comprovado cientificamente que esse ar na tubulação interfere na contagem do hidrômetro. E outro, antes de passar a parte para o vereador Ivo, é de que quando libera após esse ar que está lá, a pressão da água faz com que a tubulação estoure mais facilmente em muitos mais lugares e o desperdício de água é muito grande. Uma parte ao vereador Ivo Evangelista, senhor presidente. Obrigado, vereador Macrise. Eu tô aqui, inclusive, vereador Macrise, justamente pensando na questão de quando solta a água, a tubulação, a ventilação, o vento, a pressão, ela faz o hidrômetro rodar e aí aumenta o consumo sem a pessoa ter consumido. Quando falamos em serviços intermitentes, esses serviços intermitentes também, ele pode ser pago ou não. Porque não prestou o serviço, ela ficou em stand-by, sem a água, sem o fornecimento, então, logicamente, não precisamos pagar, porque o trabalhador, com a nova lei que vai valer a partir de 11 de novembro, o trabalho intermitente, ele vai ter as suas, sim, né? Isso se vai valer, se vai pagar, ele vai ficar intermitente, vai ficar em casa, vai aguardar a empresa chamar para trabalhar, só vai receber se realmente trabalhar. E Vossa Excelência está correta na sua colocação com a questão da Embasa. A Embasa, ela precisa ser mais, como se diz, atuante no município de Ilhéus, porque ela não atua, ela recebe, ela cobra, só isso. Queria colocar. Muito obrigado, vereador. E para finalizar, senhor presidente, é bom esclarecer, até para no debate a gente ter clareza do seguinte, que quando tecnicamente a gente vai argumentar, a Embasa, ela diz que ela não vende a água. A Embasa, ela vende o serviço de entregar a água, porque a Embasa, ela não é a detentora na origem, é o que tecnicamente ela coloca. Então, que a gente tecnicamente coloque, então, também, de que a gente paga para que ela forneça o serviço sem usar da intermitência. Então, que a gente possa deixar claro, e aí eu apelo ao líder do governo para que não pressione para a gente votar este projeto sem antes ter essas explicações, esses esclarecimentos. Macrise, agora, pelo tempo de 10 minutos, vereador Jefferson Moraes. Ainda Vossa Excelência ainda espera. Dentro desse contexto, Vossa Excelência, pelo tempo de 10 minutos. Presidente, eu gostaria de quebrar um protocolo e convidar o Ricardo Ribeiro para fazer parte da mesa, se assim Vossa Excelência permitir que Ricardo pudesse fazer parte da mesa, Ricardo, como nosso atleta, que logo após essa discussão nós vamos estar votando o seu requerimento da moção para você. Pode vir, fica à vontade. Como nosso representante esportivo. No Mercosul, viu, senhor presidente? No Mercosul. Muito bom o trabalho de Ricardo. Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de me solidarizar com o vereador Aldemir, porque ele não está neste momento, mas eu queria dizer que muitas das vezes nós somos criticados por alguma posição, e às vezes as pessoas têm que entender que a posição da pessoa, ela também tem que ser respeitada, mas nós não podemos de maneira nenhuma desrespeitar quem quer que seja, quem quer a organização social, mas que a pessoa tem o seu posicionamento. Então, se nós vivemos em um país democrático de direito, então as pessoas também têm que respeitar o direito de Luiz Carlos, do vereador Luiz Carlos, do vereador Gé, do vereador Tadeu, de todos os vereadores, como também da população. Então, é um posicionamento que ele teve naquele momento, talvez não foi feliz em algumas colocações, mas foi um momento que trouxe uma indignação, aparentemente no seio da sua família, como se apresentava aquele momento. Então, é que eu queria dizer a Dema que
nós aqui da Câmara damos a ele o apoio de estarmos lado a lado com ele, sabemos e entendemos como ele já pediu desculpa. Eu acredito que quem se sentiu culpado já se desculpou, e isso que é importante, que ele foi humilde em pedir desculpa pelo excesso que assim teve. Mas, senhor presidente, vou dar uma parte para o vereador Luiz Carlos, senhor presidente. Alô, som. Obrigado, vereador Ivo Evangelista, pela parte. E só completando aí, e foi feito aí uma entrevista, um vídeo, senhor presidente, no blog Chico Andrade, onde o vereador Aldemir, ele se retratava. Então, esse vídeo aí percorreu muito e foi uma grande audiência. Era isso, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Então, senhor presidente, era essa a minha colocação que eu queria colocar, mas deixar, senhor presidente, que ontem, uma prestação de contas do nosso mandato, ontem à tarde os moradores do residencial Vilela fizeram uma reunião, onde eles estavam discutindo, senhores vereadores, a problemática inicial de viver em comunidade, que isso é o normal. Mas o que precisa, na realidade, é que isso venha acontecer e que futuramente o condomínio dele não possa sofrer nenhuma intervenção de qualquer natureza que seja, só falando desse jeito, para não dizer depois que eu estou discriminando, quem quer que seja. Eles precisam fazer esse tipo de reunião e viver sempre em comunidade e discutir os problemas que existem dentro da comunidade e levar aos órgãos competentes, vereador Pastor Matos, para que realmente possa trazer a solução, vereador Paulo Mequilo. Eles têm uma grande dificuldade porque o transporte até o momento não está subindo. Existe uma alegação da empresa, vereador Aribá, e você pode me ajudar nesse pensamento, que a rua de baixo, que fica próximo ao acesso do residencial Vilela, tem alguns buracos. Foi um questionamento que a empresa fez e por isso que diz que fica difícil e quer que a prefeitura venha fazer essa pavimentação. Só que eu pergunto aos senhores, e na zona rural, como é que faz para os ônibus trafegar? É buraco o tempo todo, uma buraqueira, Ariel. Como é que os ônibus circulam na zona rural, nas estradas vicinais? E ali, uma rua que não dá 100 metros de alguns pequenos buracos, ele está botando essa dificuldade às empresas de ônibus de subir. Outra dificuldade que ele colocou, senhores, é que o parquinho fica em torno da curva que as crianças brigam, e aí pode acontecer um acidente. O acidente ele pode acontecer até aqui, essa laje cair, esse teto cair, desabar, um avião cair aqui na cidade, pode acontecer em qualquer lugar. Agora, por que o parque e as crianças estão ali, o ônibus não pode fazer o contorno ali? Estão esperando a empreiteira tirar o parquinho, senhores vereadores, para poder o ônibus subir. Então, a empreiteira, neste momento, ela está muito ocupada com os poucos funcionários que estão lá dentro, atendendo os consertos que ela não fez adequadamente para os moradores. É o entupimento, é a água que está retornando por outro lugar, é um problema de vazamento, é um problema de piso e assim sucessivamente. Então, sabe quando essa empreiteira vai tirar esse parque de lá? Quando vencer o seu prazo de estadia de conserto desses apartamentos. Então, esses moradores vão ficar aí de 5 a 6 meses sem transporte. Então, senhores, aqui a gente apela até para o líder do governo, para que possa sensibilizar o prefeito municipal, para que as empresas, porque as empresas ela têm que obedecer aquilo que o município repassa para ela atender, que é as linhas. Então, se teve uma extensão de linha, que faça. Ela não vai fazer uma linha nova, é uma extensão. Os ônibus do Vilela só subir, fazer a volta, porque a ladeira é alta em pé. Não sei se o senhor já foi lá. Não é uma ladeirinha simples não, vereador Giglo, é uma ladeira grande. Então, são esses alguns questionamentos que eles fizeram lá. Fizeram também questionamentos que, eu disse que esses são questionamentos que podem ser adequados e decididos futuramente. A questão da saúde, a questão da educação, porque você levou uma comunidade que vai estar em torno de mais ou menos uma população ali de 1.500 a 2.000 pessoas, que vai afetar o serviço de saúde do bairro Teotônio Vilela. Querendo ou não, vai afetar, porque a grande maioria ali saiu de outras localidades e foi fixar residência ali, vereador Marquis. Então, os postos de saúde do Vilela, ele vai se acarretar. A área de educação, a mesma coisa, vai aumentar o volume. Então, isso com o tempo, eu acredito, vai chegar agora o ano letivo, e então dá para o governo se
programar e ajeitar para que realmente a educação seja atendida daquelas crianças. O demais são coisas mesmo de convivência, e pedimos que a Secretaria de Assistência Social, inclusive conversar com o vereador Macrise, que adiante logo a contratação desta empresa, que vai fazer o vínculo social das famílias, que é o vínculo de moradia, que eles têm como eles vão resolver essa situação, que é a questão do envolvimento do síndico responsável e dos síndicos de bloco. Então, isso é uma coisa que eles estão fazendo bem, tem pessoas experientes lá. Eu quero parabenizar a comissão organizadora, a Cleide, que tem uma experiência da Associação de Moradores, está conduzindo o processo, e é dessa maneira que se faz. Começa assim, que todos possam discutir e que todos possam também ser responsáveis, porque ali é um condomínio, é um equipamento que são deles, eles vão morar ali. Como eles vão morar e como eles vão se comportar é que vai dizer a garantia daquele condomínio continuar do jeito que está. Você pode me devolver a parte? Eu vou devolver, Vossa Excelência merece. Agradeço. Para reforçar o que Vossa Excelência coloca, é importante, vereador, inclusive lembrar de que a empresa que vai ficar por 12 meses responsável por toda a parte social, desde ajudar na eleição do síndico, a desenvolver ações sociais, de oficinas, culturais, desportivas, ela inclusive já deveria estar contratada antes das pessoas receberem a chave. E aí, como infelizmente para esse não adianta a gente chorar o leite derramado, que o governo acelere para, antes de assinar o contrato do Rio Cachoeira, que vai ser o condomínio Minha Casa Minha Vida, próximo ao Hospital Costa do Cacau, que a empresa já seja contratada com antecedência, porque isso faz muita diferença. Porque se as pessoas já forem reunidas no ato do contrato, que assinou o contrato, pronto, não tem mais, são aquelas pessoas ali, a empresa já começa a fazer a reunião para mostrar às pessoas o que é viver em condomínio, como é que elas vão se organizar, o que é que vai mudar na vida delas, como é que vai ser a atuação, para que você minimize os conflitos, porque vai chegar gente com todo tipo de personalidade, com todo tipo de costume. Um morava na roça, o outro morava no alto, o outro morava no plano, e chega lá, vai ser uma torre de Babel, que se a empresa não ajudar a minimizar, às vezes termina virando um problemão, como em Itabuna. Tem 2 exemplos claros, de um condomínio que teve essa atuação com antecedência e outro que não. E a diferença do convívio, da organização é nítida, né, por causa disso. Então, que o governo acelere para, antes de dar do próximo, já possa estar com a empresa contratada. Vereador Macrise, concluindo, senhor presidente, essa parte do vínculo social e da estrutura que vai ser montada, encaminhada, porque, como o próprio vereador Macrise colocou isso, eu coloquei lá na reunião, você tem